As suas mãos podem estar estragando suas animações, não suas mãos reais. As mãos que você desenha nos seus personagens pode estar comprometendo suas cenas. Falo sério. Isso porque talvez você não saiba de alguns simples detalhes que eu estarei mostrando ao longo desse vídeo. Só vem comigo. Cara, mão é o seguinte, dependendo do jeito que você desenha a sua mão, ela entrega o nível da sua animação e também o nível do animador, né? E talvez você passe por isso, né? Tem dificuldade de desenhar uma boa mão na animação. Cara, eu vou te mostrar agora como desenhar a mão de uma forma simples, até porque eu não me considero um profissional em desenhar a mão, minhas mãos saem bem tortas às vezes, mas mesmo que você não saiba desenhar, se você seguir o que eu falar nesse vídeo aqui, com certeza suas mãos vão melhorar na animação, tá bom? Mas olha, você tem que ficar até o final do vídeo, não sai do final do vídeo, que no final eu vou te mostrar fazendo a animação na prática, usando as mãos em movimento, beleza? Salve pessoal, aqui quem fala é o Rasurado, dono desse canal de animações ativo aqui. Então seja bem-vindo a esse tutorial de animação de mão. Mas sem enrolação nenhuma, já entrei num projeto aqui no aplicativo FlipaClip, esse que eu vou deixar o link de graça pra você baixar aí na Play Store, tá abaixo do vídeo, tá bom? Basicamente eu vou estar ensinando a primeira mão pra vocês aqui, que é mão aberta, né? Todos os animes que você for desenhar e vai precisar desenhar uma mão aberta em algum momento. Você seleciona esse lápis aqui, ó, que eu tô mostrando aqui no canto, que é o lápis de esboço, entendeu? E eu vou começar aqui, ó, riscando o pulso do personagem, né? Basicamente é um retângulo que eu faço aqui. Depois você faz um quadradinho pra palma da mão, entendeu? Sem os dedos, só a palma. Aí o que você faz? Você começa pelo polegar, ó, tentando demarcar o polegar desse jeito. Só pra vocês entenderem, o dedo aqui de cima, você só abre mais um quadrado um pouquinho mais aberto que o primeiro, ó. De tamanho é quase igual, entendeu? Ele só é mais aberto um pouco, ó. Me perguntaram nos comentários se esboço pode riscar muito ou tem que fazer mais limpo. Cara, risco tanto que você achar necessário, mano. Eu sempre risco bastante. Olha só, galera, é basicamente assim que eu comecei a aprender a desenhar a mão, tá? Aí você vai criar uma segunda camada, clicando aqui nesse cantinho aqui, ó, no número 1, e depois esse botão de mais, camada 2. Aí você já pode trocar, né, pra caneta principal, ó. Eu vou abaixar aqui a opacidade da camada 1 e essa mão de esboço vai ficar mais transparente, ó, e ela não atrapalha muito. Aí basicamente o que você faz é começar a fazer os riscos aqui, imaginando onde vai ficar os dedos, tudo mais, seguindo o esboço, tá? Galera, uma dica que eu dou pra vocês, ó. A ponta do dedo sempre é menor do que na hora que o dedo sai. Olha o que acontece quando você faz a ponta do dedo maior no momento que ele sai, parece uma luva, mano. Fica mó estranho, entendeu? Então tenta diminuir as pontas dos dedos, tá? E olha só, galera, depois você já consegue desenhar uma mão basicamente assim, ó. Essa mão aqui não tá 100% boa, até porque o dedo mindinho aqui tá meio largo, entendeu? Mas pra quem desenha a mão assim, ó, igual eu tô deixando na tela com o dedão gordo, já é muito bom, cara, já é uma evolução, tá? Daí tem gente que fala, ah, mas eu vou ficar a vida inteira fazendo esboço pra desenhar uma simples mão. Lógico que não, galera, eu consigo desenhar essa mão aqui sem esboço, tá? Vou desenhar bem rapidinho aqui do lado pra você ver, ó. Olha só, galera, já fiz outra mão ali, entendeu? Claro que ela não é uma mão profissional, bem detalhada, mas, cara, já serve pra uma animação, entendeu? Que você vai precisar desenhar vários quadros. Então, sim, com o tempo você vai aprender a desenhar até sem esboço e vai cada vez mais ficar melhor, tá bom? Agora eu vou vir aqui pro segundo quadro e vou mostrar pra vocês um esboço de mão fechada, né? Vocês que faz muito luta, ou quer fazer os punhos cerrados, entendeu? Eu vou estar mostrando um esboço aqui, é mais simples ainda. Olha só, galera, eu comecei desenhando aqui o pulso dele. Agora eu começo a desenhar uma caixa mais ou menos desse jeito aqui, ó, que tem essa mudança. E sempre imagina o polegar, né? Onde que vai estar esse polegar, tá? Sempre fazendo quadrados assim, ó. Depois eu começo a fazer quadrados para os dedos, os retângulos aqui imaginando os dedos, tudo bem borrado, só para ter uma localização. É assim, galera, ó, fiz um monte de borrão aqui, você faz a mesma coisa, vai para a camada 2 aqui, ó, troca para essa caneta de finalização e começa a finalizar seguindo o esboço. Galera, uma coisa que eu faço sempre é olhar a minha própria mão, ou seja, eu fecho ela e começo a olhar ela e depois começo a desenhar, tá? Como eu disse, não é animação profissional, até porque aqui não é aula de desenho, é aula de animação, tá? Com o tempo você vai começar a desenhar igual eu, assim, ó. Eu tô falando com vocês aqui e tô fazendo um mini desenho de um soco aqui, entendeu? É muito simples. Só lembrando que eu queria deixar um abraço e um salve pra essa galerinha aqui, ó, que pediu mão, entendeu? Então parabéns pelo comentário, tá ajudando muita gente. Você que tá me assistindo aí e não se inscreveu ainda, cara, se inscreve aí pra continuar
continuar ganhando vídeos bons como esse. É só clicar nesse botãozinho aí e eu tô contando com você vai sair ganhando também. Mas galera, como esse aqui é um canal de animação, não é de desenho, ou seja, meu foco não é ficar ensinando a fazer mão parada aqui. Agora eu vou estar mostrando pra vocês como fazer uma animação de uma mão fechando, abrindo, de uns movimentos de mão, animação mesmo, beleza? Então fica até o final aí pra você aprender, tá? Ah, galerinha, mas antes eu já queria mostrar pra vocês como encaixar uma mão do personagem aqui da forma certa, tá? Eu criei esse personagem aqui sem mãos, ó, e vou estar mostrando como que eu desenho a mão aqui. Geralmente o que o cara faz é tentar fazer uns dedos meio gordos assim na mão, ó, ou faz alguma coisa desse tipo. Provavelmente você faz uma mão assim, tá? E tá errado. Então basicamente o que eu faço? Eu imagino aqueles quadrados que eu faço na mão, mas é claro que eu não vou ficar desenhando aqui, ó, o quadrado e depois o dedo. Eu simplesmente faço assim, ó. Eu desenho o tamanho da mão dele, que seria aquele quadrado aqui, ó. Depois eu pego e puxo aqui pra baixo, ó, fazendo esse sentido. E aí eu faço os dedos, ó, desse jeito aqui, ó. Lembre-se, dedos compridos, onde a ponta aqui é mais fina, ó. Não se esqueça, galera, de fazer o pulso do personagem. Então afina aqui um pouco, ó, em comparação com o antebraço dele. Aí você faz o polegar saindo aqui pra fora. Já percebeu com a mão que fica um pouquinho mais legal? Principalmente visto de longe, assim, ó. Melhor que aqueles dedos gordos. Vamos fazer um punho fechado aqui agora, ó. Você pega e faz isso aqui, ó. É mais fácil fazer o punho de costas assim, galera. Olha pra você ver de longe, ó, como que fica, ó. Já ficou interessante. Então vai treinando fazer essas mãos aqui, tá? Agora bora pra animação. Galerinha, eu criei um novo projeto aqui e vou estar mostrando pra vocês a como fazer uma mão fechando na animação. Vocês pegam o lápis de esboço aqui, só que geralmente eu faço um esboço ainda mais simples. Eu demarco basicamente onde vai ficar o polegar, depois eu demarco o quadrado da mão ali e demarco basicamente os dedos abertos, dessa forma. Seria bom você dividir aqui em duas partes, assim, ó. E o polegar também, porque as articulações do dedo, tá? Aí você cria um segundo quadro aqui embaixo. Lembre-se de deixar a cebola ativada agora, que vai precisar dela, tá? Começa a fazer o esboço da mesma forma, porém o dedo faz o seguinte, ó. Você começa movendo a primeira articulação, ó, que é a ponta do dedo aqui, ó. Primeira camada se fez de boa. A segunda aqui, ó, você já começa a diminuir ela um pouco, ó. E diminuindo aqui também, ó, dobrando essa de cima, entendeu? No terceiro quadro você copia o primeiro polegar, mas agora você vai mover a segunda camada do dedo, ó. E a primeira mais ainda, ó. Olha o movimento aqui pra vocês verem, galera. A mão você pode copiar normal, do jeito que tá aqui. Vai copiar a primeira camada, agora começa movendo a segunda, diminuindo ela aqui. E diminui mais a de cima ainda, ó. Perceba em comparação aqui, ó, com a outra, como ela desce pra baixo, ó, entendeu? Sério, galera, eu falei desce pra baixo. Não tem como descer pra cima, meu Deus do céu. Só agora que eu tô percebendo algumas coisas que eu falo no tutorial. Mas deixa pra lá, vamos continuar. No quarto desenho, todos os dedos já estão descendo pra baixo, dessa forma aqui, ó. No quinto desenho tem uma caixa de dedos aqui, pode perceber que ficou bem retangular. E o polegar tá por cima aqui, ó. Tô desenhando ele aqui. Não tô escondendo nada de vocês, ó. Desenhando tudo na frente seus. O polegar em cima aqui, vocês têm que aprender isso, galera, tá? O último desenho eu tô finalizando aqui, ó. Basicamente fiz isso, ó. Eu dobrei o retângulo mais pra baixo do que o último. Coloquei o polegar aqui em cima, bem borrado. Já dá pra perceber o movimento da mão fechando, ó. Do mesmo jeito que a gente fez com as outras mãos que eu mostrei no vídeo, você vai criar uma segunda camada. Vai trocar aqui pra caneta de finalização. E vai começar a finalizar o seu desenho, tá? Como é animação, ó, você não precisa caprichar 100%. Basta cobrir o esboço. Perceba que aqui, ó, eu não desenhei os dedos no esboço, então você vai localizando os dedos usando a articulação aqui do desenho, tá? Olha como ficou o primeiro desenho, eu localizei os dedos aqui, não tá nem um pouco profissional, minha película tá fazendo uns pontinhos aqui na tela, peço desculpa pra vocês, mas você faz isso em todos os desenhos. Eu vou acelerar aqui pra vocês, mas vocês vão ver o speed art como é fácil ir desenhando os dedos dobrando, tá? Aqui vocês percebem que a ponta do dedo é que dobra, ó. Já tô fazendo aqui, ó. Olha pra você ver, ó. Só as pontas do dedo dobrando, ó. Enquanto os outros, a parte do dedo de baixo continua normal. Olha aqui, ó, a ponta do dedo, entendeu? Então você vai começa pelas pontas dobrando e depois você fecha a mão inteira. Prontinho, galera, terminei essa mão fechando aqui, vou estar mostrando pra vocês. Foram só 6 desenhos aqui embaixo. Eu copiei aqui um pouco o primeiro e último desenho pra dar umas pausas, mas basicamente é assim que vai ficar, ó. E prontinho, galera, basicamente você fez uma mão fechando aqui, tá? Não tá 100% profissional, mas já é um pontapé de início pra quem tá começando a desenhar a mão melhor, tá? Cara, não sai do vídeo, agora eu vou mostrar a parte mais importante, onde eu vou mostrar uma animação com 2 personagens dando um toque usando as mãos, né? Aquele famoso toque chamado High Five, que todo mundo conhece. Então você tem que ficar até o final
canal pra você aprender, beleza? Já vou aproveitar pra indicar esse curso de animação aqui que ensina muito melhor mão do que eu tô mostrando nesse vídeo. Foi de lá que eu tirei algumas técnicas, tá bom? Eu preciso dizer pra vocês que eu deixei anexado de presente na descrição e no primeiro comentário fixado um curso de animação pra evoluir o seu desenho. Então se você tá querendo subir de nível, quer ficar mais profissional na animação e dominar mais processos, todos os processos de animação como esse que eu mostrei aqui e muitos outros, eu indico esse curso Anima Fácil, tá? Tá na descrição aqui, são mais de 60 aulas online, mas pra você poder tá sabendo mais, é só você clicar lá. Aproveita que eu deixei um link promocional aí, tá? Então, galerinha, sem enrolação nenhuma, já estou aqui num projeto, pode ver que tem dois personagens aqui, ó. E pra quem se lembra do vídeo que eu fiz o Bob Esponja em anime, pode perceber que ele tá participando dessa animação, né? E eu tentei fazer um Patrick aqui também do lado, tá? Aquele shortão dele. Basicamente o que eu fiz nesse projeto é aquele toque de High Five, entendeu? Olha só pra você ver, ó. Porém, se você percebeu, eu não desenhei as mãos deles, ó. Então eu vou te mostrar na prática como fazer uma boa mão aqui, beleza? Ó, já selecionei essa caneta aqui. Primeira coisa que eu imagino aqui, ó, é a palma da mão dele, aquele quadrado, né? E depois eu coloco uns dedinhos aqui assim, ó. O meu segundo desenho é quase que o mesmo do primeiro, então eu vou pegar e vou circular essa mão aqui com um laço, vou copiar e vou colar aqui, ó. Só encaixando ela aqui, ó. Aqui no desenho 3, ó, eu começo a esticar a mão dele um pouco, ó. A vantagem de ter uma cena em movimento é que você não precisa desenhar super caprichado. Na verdade pode ser borrado até, entendeu? Porque o movimento vai ser muito rápido, ó. Aqui nesse quadro também, ó, fiz uma mão com os dedos super dobrados. Só esse polegar que eu tenho que respeitar a lei aqui, ó, de diminuir a ponta dele. Essas posições de dedo deixam a animação mais dinâmica, tá? Tenta fazer. Se você errar, você faz na sua mão, testa de novo, tá bom? Olha só, galera, como que a mão termina com a posição mais dinâmica. Fiz os dedos do meio dobrados e o indicador e o mindinho esticado. E com certeza você dominando isso, as suas mãos ficam mais legais nos animes, nas animações que você for fazer, entendeu? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o Patrick, ó. Ele tá sem mão aqui, entendeu? Vou fazer a mão dele aqui, mas eu vou cortar o vídeo aqui e volto pra vocês com o resultado, beleza? E galera, tá finalizado aqui o toque High Five do nosso Bob Esponja e nosso Patrick. Vou dar mostrando agora o resultado pra vocês. Vocês vão gostar, entendeu? Mas agora chegou a hora que você pode aparecer em vídeo. Isso mesmo, eu vou mandar um abraço para os amigos que sempre comentam aqui no canal. Você pode aparecer, tá bom? Um salvão para todos vocês que estão nos acompanhando. Um forte abraço para vocês. E para vocês também, outro grande salve, um forte abraço. Quem quiser já sabe, comenta aí embaixo, tá bom? Bom, galera, já voltei aqui no projeto e vou mostrar agora o resultado para vocês, tá? 3, 2, 1, já! Olha só, galera, nem dá pra notar muito mão na animação, né? Porque mãos são coisas pequenas, mas se você perceber, já dá pra entender como as poses são dinâmicas. Olha nesse desenho aqui, por exemplo, ó, dá pra ver como eu fiz os dedos dele aqui, ó, não tá 100% caprichado, mas só de fazer o mindinho dobrado aqui, essas poses mais dinâmicas já dá uma qualidade melhor pra animação. Então vai treinando mão aí na animação, não desiste, beleza? Se tiver alguma outra ideia, quer que eu faça pé, quer que eu faça pintura, alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá? E esse vídeo que eu tô indicando aqui no lado direito da tela é um vídeo onde eu fiz o Super Mario, realmente desde do esboço até a pintura. Então depois que vocês fizerem essa animação aqui, clica aí, é rapidinho, vocês já vão pra lá aprender também, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.